Boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos, todos ligados na TV Gazeta. Começa mais uma edição do Gazeta Entrevista, nessa quarta-feira, nesse início de janeiro de 2024. Nós ainda estamos planejando os sonhos, né? Fazendo o que vai ser, o que nós podemos fazer em 2024 para melhorar a vida da nossa família, dos amigos, a vida financeira, da saúde. Pois é hora de se preparar para mais um ano, e é um ano de eleição, é um ano tão complicado, não é verdade? Mas o brasileiro, ele é conhecido porque ele gosta de enfrentar as lutas. E falar em enfrentar a luta, é justamente isso hoje que nós vamos conversar nos dois primeiros blocos do nosso programa. Eu estou aqui com o Janes Peteco e também com o André Nascimento Vitor. O André, ele vive em situação de rua, e o Janes, ele comprou aí uma luta que é de aplaudir, viu? Porque ninguém está disposto a fazer o que o Janes está fazendo. O Janes sempre foi uma pessoa militante da política, ele é um policial penal, né? Sempre esteve à frente de sindicatos, de associações, e agora ele resolveu buscar uma luta que é justamente, Janes, defender o pessoal em situação de rua. Você tem um documentário que você produziu, mas eu já tinha recebido para você um vídeo antes de você conversando com o povo, com algumas pessoas em situação de rua, no local onde eles estavam consumindo droga. E o que me chamou a atenção disso tudo é porque ninguém está disposto a ouvir essa parte da população, não é verdade? E porque você, de repente, migrou para esse lado e você comprou verdadeiramente a luta. Você é um cara que está batalhando por melhorias e aí está conseguindo até ser ouvido pelo poder público, não é verdade? Boa tarde, eu queria agradecer aqui a TV Gazeta pela oportunidade de estar recebendo a gente. Por que eu comprei essa briga? Eu fui de rua, né, Léo? Fui da rua em 85, fui menino de rua. E aí, de 85 até 93, e uma pessoa que, graças a Deus, que era a irmã da Dona Tapajós, a Dona Marília Santana, o que eu aprendi de justiça social, de muitas coisas foram com ele, com essa família, praticamente me adotaram, né? Hoje o que eu conheço da rua, eu já estive na rua. E hoje eu estou voltando para a rua, Léo, para tentar resolver algumas situações. A gente sabe que a situação das pessoas em situação de rua é muito complicada. Graças a Deus que hoje a gente está trabalhando no plano estadual de pessoas em situação de rua. Está faltando só a Secretaria de Segurança, a gente ouvir, mas está praticamente tudo pronto. E aí a gente está trabalhando também, a gente trabalhou na Nacional. Tivemos mês passado com o presidente Lula, juntamente com o ministro, os ministros, 10 ministérios, né? E tivemos também com várias situações lá, e aí trouxemos muitas coisas para cá, para Rio Branco, né? Como, por exemplo, a situação da Cozinha Solidária, que a gente vai estar dialogando. Vamos já falar dessa A gente vai estar falando. E aí, graças a Deus, que a gente está conquistando muita coisa, sabe? Por exemplo, a gente tem uma parceria muito grande com as pessoas em situação de rua, a gente está nesse território. O que é o território? A gente está convivendo com eles, vendo qual é o tipo de situação, o que está acontecendo, toda a situação. Mas graças a Deus que a gente está fazendo a diferença. Mas é muito complicado, sabe? Porque os camaradas vêm e perguntam para a gente: pô, gente, o que é que tu está fazendo ali? Tem o teu trabalho, tu já tem tudo que tu quis. Tem os teus filhos, já passaram no concurso público, o que você está fazendo? E meus filhos também são contra. Eu digo: não, meu filho, a gente tem que estar aqui na terra para poder ajudar as pessoas. Eu acho que eu falei para ele, quando Jesus Cristo veio para a terra, ele não veio dos ricos. Ele está do lado de quem? Das pessoas pobres, daquelas pessoas. Né? Claro que não sou Jesus Cristo, mas Jesus Cristo, ele nasceu. Então a gente leva essa mensagem para os meus filhos. Graças a Deus, porque é muito complicado, Deus. Uma mãe que a gente recebe todo dia uma ligação: o meu filho está na rua. Sempre tem algum motivo para o filho dela estar na rua. Sempre teve alguma situação, e qualquer pessoa pode estar na rua. O que a gente se preocupa é o seguinte: hoje a gente não consegue contabilizar definitivamente quantas pessoas estão nas ruas. A prefeitura fala que vai fazer e nunca faz. O governo do estado também fica só em discurso. E a gente tem a gente percebe um aumento do número de pessoas em situação de rua. Inclusive em Cruzeiro do Sul tem gente morando em cemitério. Então assim, hoje a gente consegue saber quantos e quem são que estão na rua em Rio Branco, no interior do estado, porque isso não é só Rio Branco. O que está acontecendo para a sociedade de Rio Branco saber é muito volátil. Por exemplo, hoje o que está acontecendo? O sistema penitenciário, a socialização é muito pouco. O que está acontecendo? A migração de pessoas que estão saindo com a tornozeleira e indo sendo morador de rua. Está muito grande. Então o que ocorre? A gente, por exemplo, hoje no Centro Pop tem uma média de cadastrado de pessoas em Centro Pop, tem uma média de 350 pessoas, certo? Só que aí a gente fez uma pesquisa no território. Onde é que estão todos eles?
A gente sabe que tem muitos que vão para a rua, mas retorna, volta, e assim o que está... A minha preocupação, por exemplo, Bujari, Porto Acre, Senador Guiomar, eles vêm para cá, eles estão vindo. E aí o que ocorre? Isso dá incha a cidade de Rio Branco, principalmente o centro da cidade. Mas todo canto a gente tem, por exemplo, bairro Sobral, a gente tem uma média de 10% das pessoas em situação de rua lá. A rua Campo Grande, Esperança, tem mais ou menos 10 pessoas. Por exemplo, segundo distrito, se concentra praticamente 35% das pessoas em situação de rua. E o restante está no centro da cidade. Então o que ocorre? Tem aquelas brigas de facções, porque muitos não vêm para cá porque eles têm medo de morrer. Entendeu? Então o que está acontecendo? Precisa investir em políticas públicas coerentes. Por exemplo, se não tiver, o que a pessoa pop rua, ela defende? O que a gente defende do movimento? A gente defende a moradia decente para essas pessoas, a gente defende a saúde. Por exemplo, o pai me dá R$1. Será que ele precisa de uma casa? Não, gente. O que o pai me dá R$1, ele precisa, sabe de quê? O cristiano, mineiro, o pai me dá R$1, precisa de saúde. Aí eu vou perguntar, onde é que tem um canto de saúde que eu posso colocar essas pessoas? Não tem. Não tem, né, gente? Então, assim, tem o PS ali, mas é muito pouco, sabe? Imediato, né? O que a gente quer? Graças a Deus que a gente fez uma ação com o ministro Alexandre de Moraes e a gente conquistou isso. Tivemos no Planalto, mês passado, e colocamos toda essa situação. Graças a Deus que a nossa voz de todo o Brasil foi ouvida, né? E aí vai ser obrigado ao Estado a ter eles aqui, fazer uma saúde de qualidade, construção de residência para eles e emprego, que é importante. Aí você vai dizer, como é que eu vou dar um emprego para uma pessoa em situação de rua? Tem sim. A gente tem 200 pessoas que estão em situação de rua, que não usam nenhum tipo de droga. E os demais que usam droga, eles precisam de tratamento. E a gente precisa dar esse tratamento. Deixa eu perguntar para o André. André, boa tarde. Me fala uma coisa. Quando a pessoa, muitas vezes, ele só consome bebida alcoólica, ou brigou com a família e vai para a rua, o maior perigo, acho que vocês encontram, é quando encontra a droga, porque aí acho que aí há um prejuízo maior, vocês perdem aquele vínculo familiar. Você pode contar um pouco dessa experiência? É isso mesmo que acontece? A droga é o pior inimigo? Boa tarde, Deus. Primeiramente, eu quero agradecer aqui pelo espaço, né, de uma pessoa que nem eu tá na TV. Que nem eu não, você é igual. É na TV Gazeta, as nossas que é escolhas, sua escolha. Grande privilégio, né? A minha pessoa, né? Em nome de todos os meus companheiros, que eu sou acostumado a ver eles por a rua, quero dizer assim, a droga é também um caso que a pessoa chega até a rua. Mas o caso mais é familiar também, que todo dia na rua, quem convive na rua, que eu, todo dia eu estou na rua, que eu sou flanelinha de frente, do lado do quartel da PM, de frente ali da Caixa Econômica, lá da praça, que eu estou vendo vários rostos diferentes na rua, é briga familiar. Às vezes ele chega, ele brigou com a esposa, aí a esposa mandou ele embora. Vamos desligar, isso acontece. Nós estamos ao vivo. Pode continuar. Aí a esposa briga com ele, ele vai pra rua, não tem tem vínculo mais familiar assim, uma casa da mãe, tá vendo? O pai dele, a mãe dele já morreu. Aí ele vai e chega até a rua, aí vai dormir nos albergues do governo e vai viver a vida. A vida sempre na rua, mas pelo que eu costumo mais entender assim, da pessoa que chega em situação de rua, falta de desemprego, o desemprego também é uma das estratégias que está chegando mais. Tem gente que se tivesse emprego sairia da rua? Sairia, é que eu costumo já pedir assim, muitos que estão na rua, não é todos em situação de rua, digo no meu caso. Tipo assim, se uma prefeitura ele olhasse para essas pessoas, não para todos, mas assim, vamos supor, de uns 20 a 30, que a gente vê que eles têm aquela capacidade de ter um trabalho digno e alugar, viver na vida dele particularmente. Desse mesmo um emprego, mesmo com a enxada, com o negócio para ele fazer, eu digo que ele se saía da rua, ele tinha um jeito, não amontoava toda a gente na rua, mas aí realmente tem caso de se pensar, né? E fala do preconceito, como é que as pessoas agem? O preconceito é grande, tem pessoas que quando chegam, alguns deles estão dormindo na casa lotérica, eles, sei lá, ficam assim, tratando a pessoa não passando assim, a gente vem pelo jeito do olhar, até por tu chegar perto, alguns deles, né? Se tu chegar perto, eles já vão querendo se sair de perto de tu, porque o preconceito é muito grande para a pessoa em situação de rua. Pois é, Janes, acho que isso aí é também um maior problema, né? A sociedade não consegue ter um olhar, uma visão de ajuda, mas assim, de tentar afastar o máximo possível, não é verdade? Tanto é que toda vez que se tentou criar um lugar novo para o Centro Pop, a população foi lá e não aceitou. É porque assim, o que ocorre, Adailson? A gente precisa mostrar, porque, por exemplo, o Centro Pop, ele, por exemplo, ali no centro de Rio Branco, ele é muito complicado ali. E aí eu te pergunto, no segundo distrito, qual é o Centro Pop que tem lá? Não tem nenhum. Aqui no meu distrito, por exemplo, o que ocorre? Muitas pessoas em situação de rua do segundo distrito, eles passam necessidade. Eles não têm como vir porque eles têm medo de uma outra facção, aquela coisa toda, né?
porque é problema deles, de facções, não é problema nosso. E aí a gente precisa discutir. Para a gente, por exemplo, nós do Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua, a gente faz várias reuniões. Para a gente chegar onde está, eu acho que o governo ele tem que ouvir as pessoas. Ou o governo estadual, o governo municipal, o governo federal. E o governo federal já começou a ouvir a gente. E a prefeitura, graças a Deus, que o prefeito Tião Bocalão já está começando a ouvir. Ele já tem boas ideias para o movimento. E o movimento nosso não é político de maneira alguma. A gente respeita o governo, a gente respeita o governo municipal, estadual e federal. Mas o Bocalão, ele está sendo assim um camarada que está tentando resolver algumas situações, sabe? Ele diz, não, Jânio, como é que a gente pode fazer para resolver? Então isso quer dizer que um prefeito da cidade de Rio Branco ele já tem um interesse, por exemplo, ele já sentou com a gente, vendo o negócio das casas, já, sabe? E isso aí é então, importante, está tem morador sinalizando. que pode ganhar. Tem Família, Jânio? Tem marido, mulher que vivem juntos? Tem. Na rua? Tem muitos. Tem idoso? Tem idoso. Homossexual. Junto Tem, ó, por exemplo, aqui hoje a gente tem uma média de mais ou menos 15 idosos na rua. Aí existia um idoso na rua, acho que você conhece, vivia ali em frente da Assembleia, que tem até uma cicatriz no rosto, ele ficava ali, não usa nenhum tipo de droga. Graças a Deus que a gente conseguiu, está lá no abrigo Dona Elza, ele se encontra no abrigo. E aí você pode dizer assim, mas o idoso, a família não poderia estar com ele? Não, gente, a família, ela abandona. Ela abandona mesmo. E aí o que ocorre? A gente coloca no centro. Aí você pergunta, mas aí não é o local de idoso lá, mas infelizmente é onde ele pode ser acolhido naquele momento. E o que é mais incrível em Rio Branco, na cidade de Rio Branco, não tem um centro especializado em idoso. A gente tem um Largo do Vicentino, mas a prefeitura, o governo, fica até dentro da prefeitura que faça um centro de idoso para essas pessoas. Botar idosos, nós temos muitos idosos nas ruas. Né? Nós temos criança também? Muitas crianças, tem pessoas de 16, 14, 13, 12 anos nas ruas, né? E aí o Estado tinha obrigação de tomar. O Estado ele tem que tomar essa rédea, né? Por exemplo, eu, no tempo da rua, que eu vivia na rua, eu chegava e pedia muito. Hoje as pessoas, muitos deles pedem comida, dinheiro que é para usar droga, né? Eu naquele tempo eu pedia para comer, muitos me negavam comida naquele tempo. Quando eu chegava lá, cutucava a pessoa, eu dizia, rapaz, paga um pastel para mim, eu só tenho, muitos pegavam e jogavam no lixo. Eu ia lá que nem um cachorrinho, catava e comia lá. Mas eu não cresci de maneira alguma revoltado. Eu cresci com justiça social. Por isso que eu estou aqui. Por isso que a gente está tentando fazer esse trabalho. Sabe? E André, deixa eu perguntar uma coisa. Acho que um grande medo também de vocês é que a gente sempre está noticiando casos de violência, de agressão entre próprias pessoas de situação de rua. Vocês têm medo hoje disso, dessa situação? Rapaz, a pessoa que esteja na rua dormindo no banco assim, que nem no meu caso que aconteceu, o cara tem medo de estar dormindo, quando você acordar, tem um maluco lá com a faca já tá tentando lhe pegar, já de qualquer jeito. Já aconteceu isso com você? Não? Já aconteceu. Não, comigo não aconteceu, mas com vários companheiros assim que eu já vi, acontecer já. Pode ver que você vê assim nos noticiários, aqui com a parte do Jornal 1. A maioria é desse jeito. Então tem que dormir com o olho aberto, outro fechado? Como é que funciona? Como é que se diz? É um a lugar lei da selva, é a lei da sobrevivência. É a lei da sobrevivência, a rua é rua, tô lhe falando. Qual é o medo? É de alguém que passe e faça alguma coisa ou do outro morador de rua faça alguma coisa? A maioria mais é dos outros, né? É que nem eu estou lhe dizendo, tem várias pessoas que tem, é tipo duas situações. É aquelas pessoas que tem o vício com a droga, que um vai lá e pega o tal do cachimbo do outro, ou pega alguma coisa do outro, que nem dia assim, que é a pedra. Aí ali um empresta pro outro não devolve, dali já vai gerando a confusão. Aí como o outro não conseguiu pegar ele naquela hora, ele vai esperar ele se deitar num canto, de cima de um papelão, num canto, ele vai ficar seguindo ele. Até a hora que ele se deitar, quando ele se acordar, ele já tá com a perna branca na cabeça. Eu vou pedir permissão de vocês dois para a gente ir para um rápido intervalo, tá? E daqui a pouco eu volto para continuar essa conversa. Nós vamos falar sobre um documentário que está sendo produzido, que conta essa real vida das pessoas em situação de rua, a real Rio Branco. E também vou perguntar para o Janes por que a secretária não aceitou participar da nossa entrevista, a secretária de Ação Social do município. Simplesmente disse que não podia vir um assunto tão importante para a cidade. Já já a gente fala mais sobre esse assunto.